Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VR Live. Eu sou Highlander Henrique, diretor comercial da VR Software, e hoje a conversa promete muitos aprendizados. Vamos falar de desafios, histórias, decisões estratégicas e de como um supermercado pode crescer com consistência, mesmo em um cenário de constantes mudanças no mercado. E para esse bate-papo eu não estou sozinho, comigo a minha parceira de VR Live, jornalista Letícia. Seja bem-vinda, Lê. Muito obrigada, Ray. É um prazer estar aqui novamente, ainda mais para ouvir a história real de quem vive supermercado todos os dias. Uma honra voltar, né? Bom, gente, para essa conversa, vamos receber aqui com muita alegria e muita satisfação Eduardo e Micaela do Super Fantástico, cliente nosso há mais de 6 anos. Agradeço de verdade a presença de vocês aqui. É uma honra poder conversar com clientes supermercadistas que se desafiaram nesse mundo do supermercado. A gente sabe todos os desafios, mas estão aqui hoje para contar um pouquinho da história de superação de vocês. Muito obrigado mais uma vez e sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui, né? Igual você falou, que vive realmente supermercado na realidade, né? É um prazer a gente trazer um pouquinho da nossa história hoje, nossos desafios, né? Que possa ser o desafio do nosso colega que está aí assistindo, né? E a gente poder agregar um pouco mais na vida de todo mundo, facilitando o dia de todo mundo junto com a VR. Eu me senti privilegiado. Diante de tantos os clientes, a gente foi selecionado para cá. Muito obrigado. Show, gente. Bom, e para dar início nesse bate-papo, vamos saber um pouquinho mais da história de vocês. Conta pra gente como começou, há quanto tempo vocês estão no ramo, como que foi? Vocês acordou e já sonhou, quero ser supermercadista. Como que foi tudo isso? Não. Começou bem antes de eu nascer, na verdade. Começou pelo seu Agilson e a dona Valdivino, que são meus pais. A Gilson veio do Nordeste, em busca de saúde para o irmão, que o irmão estava quase para falecer. E ele veio em busca de ajuda de saúde, pelos médicos, né? Aqui de São Paulo, que são melhores do que lá naquela época. E pela Valdivina, mineira, que veio para São Paulo tentar uma vida melhor. Valdivina era faxineira, seu Agilson era técnico em eletrônica, nada a ver com supermercado. E tinha acabado de nascer eu e a minha irmã mais velha, né? Sem dinheiro e atrás de uma renda extra, eles abriram um mercadinho. Tá? A região, eles tinham acabado de casar, a região era muito pequena de loteamento e resolveram abrir um mercadinho. E nessa foi crescendo. A Gilson saiu do técnico de eletrônica. Quem abriu primeiro foi minha mãe. Muita gente acha que foi ao contrário, na verdade. E chegou um momento que o mercado tomou uma proporção tão boa que não cabia naquele lugar mais. Aí, o que eles fizeram? Fizeram uma rampa e o mercado, a partir daquele momento, era 2 andares. Que legal. Era 2 andares. Aí, depois de um tempo, depois de 8 anos, aí sim a gente se mudou para um local melhor, maior. Não foi fácil, não foi glamuroso, nada disso que o pessoal pensa. A construção, na verdade, meu pai conseguiu dinheiro com um amigo, entendeu? Que ajudou a construir. A gente agradece ele até hoje, na verdade. Sem ele, nada disso teria acontecido. E aí, graças a Deus, foi crescendo. Aí foi comprando terreno do lado, terreno do outro, terreno atrás. E graças a Deus estamos aí. Faz quantos anos isso? O início foi em 1997. E mudou para outra loja em 2004, 8 anos depois. E daí hoje vocês estão com quantas lojas? Hoje estamos com 4 lojas, 4 unidades. Caramba. E dentro é muito legal, né, saber dessas histórias, porque mostra um pouco do como se desafiando a gente consegue crescer, a gente consegue evoluir. Ou seja, nasceu de uma lojinha pequena, cresceu, evoluiu. Eu falo muito isso porque a gente tem clientes pequenos, né, com 2, 3 checkouts. E eu falo que é só acreditar, trabalhar bastante, controlar, que dá certo. É difícil? Não é fácil. A gente sabe, a gente vive supermercado todos os dias. A gente sabe que não é fácil, mas é possível, né? Tá aqui uma história. O mercado começou lá do chão, crescendo, e hoje tem a quantidade de lojas que vocês têm, um faturamento
também muito bom. Então, trabalho, persistência. E teve algum momento dessa jornada, quando você entrou na operação mesmo, que você falou assim, nossa, acho que agora talvez as coisas não deem certo. Teve algum momento que você olhou para os seus pais e falou assim, gente, acho que agora o negócio tá complicado mesmo. Vários, na verdade, né? Não é só um, não. Tanto por conta de assaltos, né? Que acaba te traumatizando, né? Infelizmente isso acontece no nosso meio. E tanto por causa mesmo da própria administração, sabe? A gente tem que se atualizar muito rápido e o mercado não espera, entendeu? Infelizmente é cobra comendo cobra, né? Muita concorrência e é muito difícil. Mas meu pai nunca parou. Meu pai nunca parou. E isso cara, eu admiro muito meu pai por causa disso, entendeu? Enquanto muitos parariam, ele continuou, ele persistiu. Até se o Eduardo me permite, eu acho que é muito importante, assim como a gente está contando um pouco da história, né? Frisar um pouco a importância da Dona Valdivina. Porque ali na nossa região, todo mundo conhece as lojas como o mercado do Agilson, né? Mas poucos conhecem a pessoa que trabalhou nos bastidores, né? Que foi a Dona Valdivina. Uhum. Ela começou sozinha, né? Ela vendia, ela repunha, ela cuidava dos filhos, ela cuidava da casa sozinha. Então, eu falo que hoje eu vejo tantas mulheres no ramo supermercadista e a parte em que eu vi ela começar essa loja sozinha, a força que ela teve, porque não adianta a gente comentar que é igual. Um empresário homem para uma empresária mulher não é igual, é muito mais difícil para uma mulher. Ver como ela foi guerreira, eu acho que, através aqui até do nosso bate-papo, eu gostaria mesmo de enfatizar quão grande ela foi. E quão grande ela é hoje, a figura dela na empresa, né? Sem ela, eu acredito que o seu Agilson não teria chegado tão longe, que o seu Agilson é uma mente brilhante. Ele é estrategista, comprador, ele é o nosso professor. Mas ela, além dela ter começado sozinha, como uma renda extra do seu Agilson, ela teve a visão que talvez nenhum de todos os outros envolvidos tenha tido. Então, a gente fala que o mercado fantástico hoje o alicerce dele, a garra, os sacrifícios que ela fez como mãe, os sacrifícios que ela fez como mulher, para ter trabalhado e chegado tão longe, né? Hoje, estando dentro da operação, eu consigo enxergar, tendo filho também, como a gente precisa abdicar da nossa vida pessoal para poder depositar as nossas energias nesse negócio. Então, eu falo que a base do Super Fantástico lá no início foi essa garra da Dona Valdivina, uma mulher, né? Naquela época não era tão comum, mas eu aplaudo de pé toda a perspicácia que ela teve, a visão que ela teve e como é diferente o toque dela na administração geral do supermercado hoje. Eu acho que todo mundo que tem uma mulher nos bastidores trabalhando como ela, eu acredito que sabe a diferença que faz. Foi ela que construiu o alicerce de tudo isso que você Antigamente eu achava muito ruim e me deixava até triste, né? Por imaturidade mesmo, né? Porque muitas vezes eu estava dormindo e meu pai chegava, ou eu acordava e meu pai estava dormindo, ia para a escola, só via ele dormindo. Mas hoje eu entendo totalmente toda a dedicação que ele fez. Quem vive de supermercado, né? Quem cresceu, né, nesse ambiente com os pais supermercadistas, acho que todo mundo deve se identificar, né? Essa falta de pai e mãe dentro de casa, a violência que quem tem supermercado, principalmente na Grande São Paulo, em áreas periféricas, por exemplo, sabe da violência que foi 10, 15 anos atrás, os riscos em que os empresários correram. Então, quando a gente fala de segurança, a própria família ficava exposta. Então, assim, naquela época, um mercadista que estava começando, ele não tinha acesso, por exemplo, a itens básicos, um carro blindado, um cofre inteligente para depósito de todo o dinheiro da venda. Então, assim, foram coisas que foram vindo ao longo do tempo e que naquele início, eu falo, né, do seu Agilson e da Dona Valdivina, passaram isso sozinhos, né? Sim. Quantas vezes a gente não estava contando dinheiro lá dentro, fechava todas as janelas, com medo, ficava com medo, até poder depositar aquele dinheiro. E saía com medo, eu fui criado dentro de casa por causa disso. Porque era uma violência demais. Naquela época. Graças a Deus, muita coisa mudou, né? E mesmo diante de todos os desafios... Era isso que eu ia falar, vocês continuaram. Continuou. Vocês acham que o grande diferencial, então, é esse combo dos dois?
mas essa garra de não querer parar. A Um resiliência. complementa o outro. Minha mãe cuida mais da parte financeira burocrática, o seu Agilson mais da parte operacional. Até hoje eles estão ali Até com hoje vocês. eles estão. Até Até hoje. hoje. Meu pai abre e fecha todos os dias. Todos os dias. Vixe. Sai às 7 e volta às 10. Até engraçado, porque eu tava vendo um outro podcast, né? Do pessoal do Cordeiro, e eu identifiquei alguns pontos da história dele, eu identifiquei muito, porque eu falo assim, nenhuma experiência é única, né? E como é parecido a vida dos supermercadistas. Quando ele fala que o pai dele também abria e fechava, hoje nem tanto, eu vi o seu Agilson total. Ele abre a loja às 7h30 da manhã e ele fecha a loja todos os dias, 10 horas. Tem gente que tem prazer em ir pra praia. Meu pai tem prazer em ir pra loja. trabalhar. Meu Então, assim, Deus. Dia dos Pais, ele pede como presente que todos vão trabalhar com ele na loja. Exatamente. Que bonitinho. E assim, ele não pensava nisso antes, né? Foi uma paixão que ele foi construindo pelo supermercado, né? Foi uma paixão, mas meu pai, ele sempre teve aquele... Comercial. Ele sempre foi trambiqueiro, vamos dizer assim, entendeu? Ele sonhava em ter... porque foi a dona Valdivina que abriu a loja. Aham. Ele abriu junto com ela para uma renda extra, mas ele era Ele é técnico de eletrônica. técnico de eletrônica. Isso, E abriu a loja para ela trabalhar. isso. Eles dois imaginavam que ia tomar essas proporções ou era só uma jamais. renda extra Na mesmo, verdade- onde ela estava ali inserida? Na verdade, o seu Agilson, ele foi tido de louco, porque ele saiu bem na época que a antena parabólica tava estourada. Aí o pessoal, nossa, vai sair agora. Porra, agora que vai ir pra frente agora, nosso ramo. Só que, na verdade, só decaiu depois. Muito porque o supermercado começou a Na verdade, ele teve uma Crescer. visão, né? Ele teve a visão de que o setor da tecnologia ele estava avançando muito rápido. Então, aquilo ali ia ser passageiro. E ele tinha que criar os filhos, que já estavam vindo. Já tinha 2, ele tinha que criar os filhos. Tava vindo o segundo, na verdade. E aí, conforme era uma renda extra, foi crescendo. Então, assim, aquilo que você falou, eles não tinham essa noção que ia tomar a proporção de crescimento que teve. Então, como aquela renda extra começou a equiparar, talvez, até a própria renda dele, que era principal. a principal, então o seu Agilson resolveu mesmo sair na alta, que foi o que ele comentou na época Sim. da parabólica, que acharam que era loucura, né? E ele resolveu trabalhar com ela. Mas também o que eu acho muito importante da história deles é que naquela região era uma área de loteamento. Então não tinha nenhum comércio próximo, não tinha nada. Então não tinha asfalto, não tinha mal um saneamento básico. Então, Até hoje. por isso que eu falo que a mente deles era muito visionária. Eles são muito visionários. Então, eles enxergaram a oportunidade onde ninguém mais viu. Porque hoje chegar lá e ver um local para alugar e fazer um negócio, a gente fala que é fácil. Mas quando o seu Agilson entrou lá dentro, lá tudo era mato. Então, Caramba. ele E viu hoje- essa oportunidade. Então, ele falou, vou largar tudo na eletrônica, passou para o sócio dele e deu continuidade Sim, com a dona dedicou. Valdivina. Um dos motivos também dele ter migrado para o mercado foi... Ele estava sem tempo, né? Porque depois da eletrônica ele ia para o atacado lá em Santa Amaro, muito longe, pegar a mercadoria e voltar para o extremo sul de São Paulo. Só que ele chegava muito tarde, ele chegava 10, 11, meia-noite, 1h da manhã. E com isso a população ao redor falou o quê? Que ele estava roubando mercadoria. Aí ele falou assim, não, vou me dedicar só aqui, tá bom, não quero isso, vamos lá pra cima. E focou 100% no supermercado. Focou 100% no supermercado. E falando da gestão agora um pouquinho, né? Vocês, então, têm essa história de superação, essa história maravilhosa, construiu tudo que vocês têm hoje, né? Com o tamanho que o Super Fantástico se encontra hoje. Na sua visão, Eduardo, porque você entrou depois um pouco mais velho já na operação, Sim, certo? na verdade eu cresci lá dentro, né? Cresceu Mas- dentro, mas na operação entrou... Sim. O que essa sua chegada mudou no Super Fantástico? O que o Eduardo agregou e como você agregou? Porque a gente teve histórias antigas aqui, anteriores também, da questão da geração, né? Eu acho que essa pergunta, ela entra também um pouco nessa esfera das gerações. Como que o Eduardo conseguiu implantar a sua mentalidade de negócio dentro de um mercado que já existia ali através do seu pai e da sua mãe por tantos anos? Cara, eu tenho um seguinte lema: ninguém constrói um palácio sozinho. Se eu não tivesse a ajuda da minha esposa, Micaela, nada disso teria acontecido, tá? Porque tem que ter apoio dentro de casa, no trabalho. Mas graças a Deus a gente conseguiu mudar bastante o mercado. Ela pode até falar muito mais, porque o que mudou também
bastante foi na parte do sistema. Que legal. Entendeu? E também a parte operacional que hoje eu cuido. Entendeu? Mudou bastante, a gente conseguiu layoutizar, mudar corredores, forro, tudo. A gente reestruturou total, entendeu? É claro, não foi do dia para noite, tá? Não foi do dia para noite, foi com muita garra, porque mesmo que você tenha nascido lá dentro, mas você ainda não tem um respeito com os pais. Então, isso foi aos poucos, conquistando confiança, até poder chegar a um momento que falou assim, não, pode ir lá fazer que eu sei que vai dar certo. Essa passada de bastão, eu acho que todo mundo já sofreu, né? Sim. Quem tá passando geração. Eu acho que a geração nova que tá vindo, os filhos, ela precisa conquistar essa confiança dos pais, até porque eles têm muitos anos de experiência, estão acostumados a viver daquela forma. Então, às vezes, o filho, ele vem com aquela inovação, aquela vontade de mudar, então bate muito ali com o comodismo, talvez, daquela gestão mais acomodada, desse jeito tá bom, desse jeito eu tô crescendo, e o filho vem com aquela visão, tá muito bom realmente, tem uma estrutura muito boa, mas dá pra gente crescer melhor e mais rápido. Então, essas duas ideias diferentes acabam se batendo um pouco. Então, fala assim, tem muito conflito nessa passada de bastão aí. Quando a gente chegou, né? Chegou eu e o Eduardo quase juntos, né? Na operação. A diferença que o Eduardo trouxe para a gestão mesmo foi mais esse olhar inovador de tecnologia. Porque não adianta a gente querer comparar a nossa experiência com a experiência deles, né? De fato, não temos ainda a bagagem que eles têm nem de perto. Então, o que a gente conseguiu fazer foi tentar aprender o máximo que dava, né, no tempo que a gente tinha para tomar certas decisões que eram emergenciais, né? Tanto que a gente já entra aí naqueles problemas. Toda empresa familiar, ela tem costumes e culturas familiares. E quando a empresa começa a crescer, aí começa a ter que dividir certos costumes, né? Dividir que empresa é empresa, CPF é CPF, CNPJ é CNPJ. Então, corta muitas comodidades que havia antes. Então, quando o Eduardo e eu nós entramos nessa operação, o primeiro embate foi esse. Separar CPF de CNPJ para dar continuidade. E aqueles problemas emergenciais, né? Era só a Valdivina e o Agilson para tudo, para comprar, para vender, para gerar tecnologia, claro. Classificar. Tinha um senhor, a gente tem o nosso companheiro de sempre, o seu Edson, maravilhoso, que está desde o início da loja, ele faz toda a parte de infraestrutura da loja. A gente briga muito, inclusive, mas ele nunca abandonou a gente, problema de PDV, ele desce lá embaixo e arruma o caixa para vender. Esse Edson é o que trabalhava com meu pai na eletrônica. Que legal. E veio junto? Veio junto. Não, veio bem depois. Mas já conhecia seu pai? Já, muitos anos atrás. E nesse processo de crescimento, nessa passada de bastão, qual que você acha que falou assim, nossa, o momento que vocês falaram, isso a gente não vai abrir mão do que eles nos ensinaram, a gente vai trazer, mas isso a gente vai ajustar. Quais foram esses pontos? Eu acho que principalmente a visão de compras que o seu Agilson tem, né? A gente bate muito de frente, o seu Agilson é uma pessoa assim, ele é aquela pessoa com características fortes, então ele é pernambucano, então ele fala alto e ele fala olhando no seu olho, e assim, tem que saber lidar. E eu demorei a aprender a lidar com ele. Eu já me magoei muito com ele. E ele só queria me ensinar, sabe? Sim. Então, assim, o que a gente deixou dos ensinamentos dele, que a gente não abre mão? A forma em que ele trata o cliente, a forma em que ele gere o negócio dele na parte principalmente de compras, a percepção que ele tem de compras. Hoje, eu não consigo ainda colocar ela em sistema. Porque é uma coisa que é tão só dele. Porque, assim, por que eu digo isso? Conversando antes, né, aqui do nosso bate-papo com o Rai, a gente abre um pouco para ele os desafios em que a gente teve ao longo desse tempo, né, de descapitalização. Então, a gente foi descapitalizado várias e várias vezes. Então, assim, no meio disso, eu acho que o pilar de tudo sempre foi compras e precificação para segurar todas essas crises em que o mercadista... igual a gente correu tanto em segurança quanto incêndios, enfim, vários eventos estratosféricos, né, na hora que a gente comenta. Então, o grande pilar foi esse. Então, a gente já chegou a operar com compras em 60%, né, do faturamento. Então, como
a gente olha e fala assim, como que a gente conseguiu comprar um estoque de 60% do faturamento e fazer ele não ter queda de venda, né? E olha que a gente briga muito com o seu Agilson na parte de compras também, né, em contrapartida, que ele vê uma oportunidade, ele compra. Então, às vezes, a gente está com orçamento, já que não tem orçamento para oportunidade. Ele fala, eu sei gerir o meu negócio. A gente briga muito, mas ele sempre tem razão no final. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Sempre dá certo. O feeling é algo que sempre que a gente vai conversar com um supermercadista, que a gente vai falar sobre o VR, né? Que a gente conversa, explica, mostra a ferramenta. Acho que não existe como substituir o feeling do dono do supermercado. Não existe. Assim, pode vir IA, pode vir a melhor ferramenta do mundo, VR Software, mas não existe substituição para o feeling, porque o feeling é um negócio que está dentro da pessoa. Sim. Isso não tem como ser transferido para dentro de uma ferramenta, não existe linha de código Cara, eu acho que codifica um feeling, sabe? Exatamente. Isso é impressionante. Eu acho muito louco porque vai além. Às vezes eu tô mexendo no celular, vejo alguma coisa pra comprar, eu falo assim, pai, quanto você acha que custa isso aqui? Ele fala o preço certinho. E ele acompanha as oscilações Mentira. de mercado Juro, de preço. eu não entendo como é que ele tem esse feeling, cara. Eu fui uma vez para o Rio de Janeiro, isso já faz alguns anos, foi quando nós estávamos chegando no Rio de Janeiro, e eu fui fazer a apresentação em um supermercado lá, não me recordo o nome agora, mas era um supermercado grande, acho que tinha mais de 6 lojas, e o dono do supermercado, ele ficava numa sala do tamanho dessa sala aqui que a gente tá, só tinha uma mesa, que era dele lá no fundo da sala, porque essa sala aqui é grande, tá, gente, que a gente tá, uma mesa, ele sentado com uma calculadora do lado e um bolo de papel assim, não tinha mais nada na sala. Aquele era o sistema dele. Toda a empresa, todo o supermercado usavam software, mas ele só usava aquela calculadora dele e aquele bolo de papel. E não tinha Cristo que fizesse com que ele sentasse na frente do computador. Nós implantamos o VR lá, por mais que a gente provasse para ele que o software era robusto, simplificava, ele não deixou e ele era o comprador. Ele era o comprador. Mesmo cenário. E eu te falo que eu sentei na frente dele, a gente fez a apresentação, mostramos como funcionava, e ele no papelzinho fazendo junto comigo, eu fazendo no software, ele no papel, ele chegava aos mesmos cálculos que eu chegava, que eu não, né? A ferramenta, porque nem eu não tava nem fazia o cálculo, a ferramenta. Então é o feeling, não adianta. Ele tinha seus 60 anos, deve 40 anos só de supermercado, como? Não tem como, é o feeling. Só que existe juntar o feeling com a tecnologia, que é juntar o passado, a experiência do passado, com a inovação do futuro. Pai e filho. O Né? grande desafio. A virada de chave que a gente vê acontecendo e a gente vem vivendo essa era, Sim. essa fase, né? Muitos supermercadistas estão passando o bastão nessa mesma situação e aí entra com a inovação, mas respeitando tudo que foi feito no passado, Isso. porque só chegou onde chegou porque teve pessoas que Exatamente. romperam todos os... Tem que seguir a base, né? Exatamente. Não adianta você querer implementar alguma coisa, sendo que o arroz e o feijão não tá sendo feito, né? A base tem que estar ali. Não adianta. Exato. Tem que fazer um arroz e feijão bem feito. Uma dúvida, para fazer esse arroz e feijão bem feito, mas também crescer e inovar, quais foram as decisões estratégicas que vocês falaram assim, não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que mudar isso, a gente tem que... Então, meu pai ele é muito focado em preço, diante que ele está, né, numa região periférica. E eu entrando, eu verifiquei que alguns produtos não estavam no local adequado. Aí eu comecei a mudar aos poucos, aí eu comecei a chegar no meu pai aos poucos e falar assim, ó, que tal se a gente mudar esse corredor? Ele, não sei, que entra o preconceito, né? Porque como um moleque que ele viu crescer, viu todas as cagadas dele, vai falar assim, vamos mudar um corredor. Entende? Ele, não sei. Aí quando ele virava as costas, quando ele ia pra outra loja, eu, bora. Arrepiava. Aí quando ele chegava, ficou bom mesmo, hein? Ficou bom, ficou legal. E dava certo, entendeu? Mas é claro, é errado, tá, galera? Não façam isso, tá? Mas foi uma das maneiras que eu encontrei pra tentar evoluir, né?
É mais estratégia de piso de loja. Então, assim, a gente trouxe mais trabalhar o produto, relacionar o produto com correlato, estratégia de pontos específicos de venda, trazer talvez um desconto pontual para o cliente, trabalhar um evento. É igual eu falei para vocês, eles eram sozinhos para tudo, né? Tinha uma pessoa que cuidava da tecnologia, que era o seu Edson, uma pessoa que cuidava dos cartões de ponto, que era a menina do RH. E acabou aí, não tinha mais ninguém. Então, eles estavam muito sobrecarregados. Quando a gente entra com aquele tanto de situações acontecendo ao mesmo tempo, e era difícil de lidar com tudo que precisava ser lidado. Então, assim, eu falo que eu tenho neles uma grande referência de resiliência, porque eu, no lugar deles, eu não teria aguentado. Eu não teria suportado aquela pressão em que eles estavam vivendo sozinhos. E assim, até hoje, mantendo os filhos na faculdade, estudando, sem os filhos terem noção do que estava ocorrendo aqui, eles sofrendo sozinhos, sabe? Hoje a gente tá ali agarrado junto, sofrendo junto com eles, né? Passando as mesmas dores com eles, mas eu fico imaginando naquela época sozinhos. Então, quando a gente chega, a gente fica 1 ano, 2 anos ali tentando apagar somente incêndios mesmo. Então, era questões tributárias, era desvio de carga, funcionário ali, talvez, né? Aquela situação que todo mundo sabe que vive no supermercado. Mas então... não são todos, tá? Não, a gente, graças a Deus, a gente tem uma equipe aí hoje, né? Obrigado, colaboradores. Que sobrou, né, daquela remessa antiga, uns 15, 20 colaboradores em todas as unidades, mas são pessoas, assim, que a gente pode contar mesmo, né? Então, assim, quando vocês perguntam o que vocês guardam para levar para frente, são todos esses princípios deles de como tratar a compra, os gastos, que apesar de que eu falar que era tudo muito misturado, CPF com CNPJ, porque é normal, uma empresa pequena familiar, eles sempre foram pessoas assim, que nunca esbanjaram dinheiro. Nunca. Nunca. Eles nunca viajaram para fora, eles nunca tiraram férias na praia, eles nunca se permitiram. Tudo que eles ganhavam era para ser reinvestido na loja, e a loja vai fazer 30 anos, E né? investir na família, no estudo. Na família, no estudo. Então, a gente brinca hoje que a filha mais velha, né, a irmã do Eduardo, ela tá fora do Brasil, ela é doutora. Ela é doutora na área da química industrial. Legal. Ela mora na Inglaterra hoje, atua na área dela. Mas, por incrível que pareça, é apaixonada por supermercado também. E de lá... De lá, ela Não tem atua. como, gente. Supermercado apaixona. Supermercado apaixona. O Eduardo não quis concluir na área dele, né, da florestal. A gente também nem entende por que foi, né? Não, é porque... Não, eu vou explicar pra vocês. É simples. Eu vi tanto meus pais sofrerem que eu não queria aquilo pra mim. Entendeu? Aí eu fui pra uma área nada a ver, eu mexi com mato. Só que daí rodou, caí no mesmo lugar. E hoje é apaixonado pelo Eu que sou faz. apaixonado por isso, cara. Não tem jeito. Tentou tem fugir, como, mas tem não como. deu. Não tem jeito. E eu ficar vendo meus pais sofrer e eu não fazer nada também me doía, vamos dizer assim. E é engraçado Entendeu? como a área dos supermercados, né, principalmente de redes familiares, ela te abraça. Porque eu não nasci nesse meio, eu não cresci nesse meio. Eu, na minha infância, acho que todo mundo, o pessoal que tem a minha idade, começou a trabalhar muito cedo, né? Sempre fez um biquinho ali na vendinha da esquina do Seu José. Então, comigo também não foi diferente. Sim. Eu falo, nunca tive esse contato mesmo com o supermercado. Eu acho muito legal a história também da Micaela. A Micaela chegou lá, só tinha uma mesa, um computador, para resolver tudo de todas as lojas. Atrás de uma prateleira. Atrás de uma prateleira de ração. Um rack usado que a gente usou lá em casa, entendeu? Uma cadeira de plástico. E hoje você tem quantos funcionários no escritório? Hoje no escritório a gente já conta com 12 pessoas. Caramba. E vários Quando vocês departamentos. chegaram, era quantas lojas? Eram 4. Eram 4. Eram Eles quatro. já quatro. cuidavam das 4 Já cuidavam das das 4. Mas é assim, era daquele jeito, né? Entendeu? Caramba. Tinha que- E eu fiquei sabendo que, a gente conversou antes, eu fiquei sabendo na conversa que a gente teve antes, que o seu maior desafio quando você chegou foi a parte tributária. Foi. Te incumbiram essa responsabilidade de organizar Sim. toda a parte tributária de 4 lojas supermercadistas. Foi um dos incêndios que ela teve. Foi que um dos chegou a esse incêndios. primeiro, ó, vai apagar. E eu acho engraçado porque eu não sou formada na área. Eu sou formada em administração de empresas. E essa área é totalmente uma área contábil, contabilista, né? Então, eu falo que é onde entrou muitos parceiros. Eu falo que é Deus. Deus coloca todas as pessoas certas na nossa mente. Começou por um. E eu falo assim, aquilo que a gente não sabe,
não é um problema. A gente só precisa conhecer alguém que sabe. Isso é verdade. Né? Então, assim, não existe nenhum problema que não possa ser resolvido. É só você conhecer alguém que sabe. Então, naquela época, quando eu cheguei, a percepção era assim, a gente já estava grande, né? Tava trabalhando num regime tributário errado naquela época, com uma contabilidade que não suportava aquele porte que as empresas já estavam, né? A gente já estava falando de vendas em milhões, então a contabilidade era uma contabilidade voltada para Simples Nacional, CPF, então ela não sabia como gerir aquela expansão daqueles CNPJs. Então a primeira coisa que a gente denotou que o regime tributário estava errado. Então, aí não precisa nem de ser muito especialista para anotar, né? Então, a gente foi tentando conversar com a contabilidade, sempre assim, eles muito resistente a essas mudanças. Então, assim, eu até falei naquele corte sobre as guias de CMS. Eram absurdos os valores dos impostos, né? Um PIS e COFINS fora da casinha. Assim, eu falei assim, caramba, não precisa ser nenhum especialista para enxergar que isso aqui não tá certo, E né? pagaram por vários anos. E por vários anos. Porque é uma coisa também que eu elogio muito eles. Pagaram Eles não, são perderam. extremamente corretos. Eles são extremamente corretos. Ah, eu preciso pagar 100 mil, então eu vou dar um jeito de pagar 100 mil. Mas eles não devem, eles não sonegam impostos de forma alguma. É uma coisa que no Brasil é muito difícil. Então, a primeira coisa foi isso, o primeiro desafio foi a gente tentar mudar. Só que essa contabilidade não fazia isso. Né? A gente lutava... Com todo respeito lutava, a essa contabilidade, mas para nós não atendia. não comportava, né, o crescimento. E aí, aquela situação toda, a gente começou também a ter problema com o RP, porque o nosso cadastro, ele não se atualizava. Eles queriam, né, na verdade, eles dependiam que alguém da unidade fizesse todo aquele lançamento de entrada de produtos e fizesse todas as atualizações de NCM, alíquotas de imposto. Ah, o produto tem ST, já tem que fazer o lançamento na entrada da nota. A gente não tinha essa pessoa especializada a fazer isso nas 4 lojas e com um volume de entrada de compras, que inclusive a gente comprava muito mais do que compra hoje, era impossível uma pessoa sozinha lidar com tudo que tinha que lidar, ainda sentar e dar entrada de nota, fazendo toda a parte contabilista. E o conciliador bancário? E um dos outros incêndios também, que quando a gente entrou, a gente vai pegando, né? Fala assim, tá, deixa eu ver o que é pior. Vamos ver o que tá pior aqui pra resolver. Qual nó eu vou desatar primeiro? Calma aí. Exatamente. Nossa. Então, assim, eu falei assim, como eu sou da área da finança, deixa eu ir atrás disso, né? Aí eu percebi, a dona Valdivina tinha um achismo, ela achava que não estava recebendo o correto e ela tinha total razão, aqueles vouchers. A gente vende muito voucher, muito mesmo. E a gente, na época, a gente já recebia cerca de 21 bandeiras diferentes de vouchers. Caramba. E cerca de 12 bandeiras não estavam depositando. Então, naquela época, a gente conseguiu reaver bastante valor que estava retido, mas o engraçado que a gente brinca que a lei, às vezes, nem sempre é tão favorável assim, né? Eles não precisaram pagar com correção monetária, né? Teve toda uma questão jurídica também atrás, mas pagaram picado e também sem correção, mas pagaram. Você pode falar um pouco do valor, só para eles entenderem? Ah, foi milhões. Milhões? Foi. Retido nos Por cartões. quanto tempo? Porque a gente não Nunca sabe. tinha recebido? Não, É chegou porque a eles não tinham receber. conhecimento de ir atrás, computador, essas coisas. Mas era essa um- parte de tecnologia. Mas eles sozinhos, né? Sozinho, então. 21 bandeiras. Você tem que entrar em 21 portais, em 4 CNPJs diferentes, sendo que, vamos supor, a dona Valdivina que cuidava dessa parte. Então, ela tinha que fazer todos os pagamentos de boleto, pagamento de funcionário, pagava, assim, em espécie. Então, ela tinha que contar nota por nota, separar salário por salário. E fora que ela também ia pra loja, ela ficava em piso de loja. Então, Naquela época, a preocupação era vender. era humanamente impossível conciliar tudo isso. Vender Então, Mas nessa ela época- sabia que tinha alguma coisa errada. Ela sabia. Então, sabia. ela deu um norte. O feeling. É o feeling, do- Sabia que tinha alguma coisa errada. É. Eu vou fazer 2 perguntas em uma agora aqui, porque eu sei que são 2 áreas distintas, mas que para nós elas fazem muito sentido. O quanto o VR te ajudou na parte tributária e o quanto o VR te ajudou na parte financeira? Porque essa história do cartão eu não sabia. Eu já não sei se você já tinha o VR na época que deu esse problema e o VR te ajudou, ou se você implantou depois. Não, foi na unha no início. Foi na unha. Não. Mas o quanto hoje o VR te ajuda a conciliar as bandeiras de cartões, porque ainda acontece, tá? Acontece. Isso que aconteceu há anos atrás acontece ainda hoje. Acontece. Quem não fica atento perde dinheiro,
perde muito dinheiro, Muito porque dinheiro, por Muito sinal. dinheiro. não paga, cartão, bandeira que não paga. Mas hoje é mais difícil, cartão que é bandeira que não Não paga. estamos Bem acusando difícil, ninguém, hein? mas acontece. Mas mudança de taxa indevida, cobrança de taxa de antecipação e antecipação sem permissão, isso acontece muito. com muita Não, frequência. mensal. Antecipação foi um monte. Foi Então, um monte. o quanto o VR te ajudou nessas duas esferas? Se quiser responder do cartão e depois do fisco, aproveitar que tá quente, mas eu gostaria de ouvir de vocês esses dois cenários. Sobre o cartão hoje, a VR, eu não me preocupo com isso, para ser bem sincero. Isso é uma coisa que eu já tirei da minha listinha de atividades. O conciliador de cartão da VR hoje, ele me permite não ter perda de valores, né, nessa parte principalmente de depósitos, mas ele vai além, que eu falo assim, que hoje eu abro o conciliador de cartão não para ver se estão depositando ou não, até porque eu vejo isso na conciliação bancária, né? Boa. Mas eu abro ele e além, né? Hoje, os vouchers nessas empresas, elas são mais espertas do que na época. É igual você falou, a mudança de taxa repentina, de cobrança de taxas aleatórias, administrativas, de repasse. Cliquei sem querer aqui no botão, gente, aumentei E assim, 0,5%. é coisa de que no seu contrato tá 3% e eles te cobrarem 14%. Isso, se a gente tivesse o conciliador naquela época, teria facilitado a nossa vida, porque na época a gente não tinha VR. Então, eu tive que ligar empresa em empresa, assim, eu levava um dia inteiro para resolver um contrato. As taxas mudavam do nada e ninguém ficava E sabendo. ninguém ficava sabendo. Então, assim, o contrato era fechado em 2,8% naquela época, né? 6 anos atrás. E tava cobrando já perto de 9, 10. Então, e não tem essa reposição. Fala assim, mas vocês não deram um ok no e-mail, vocês não deram a devolutiva, o contrato foi alterado automaticamente por falta de resposta. Então, sempre tem uma resposta, né, para isso. Mas hoje, o que a gente pega muito no conciliador? Taxa sendo cobrada divergente do que é acordado em contrato. A gente pega muito também taxa de aluguel indevida, porque todos esses vouchers têm maquininhas também individuais. E a gente não faz uso, a gente faz uso das nossas, rede, né? A gente é parceiro rede, inclusive. E então, a gente só deve à rede. Eles direto, eles cobram um aluguel de uma maquininha, sei lá, a parceira deles, a amarelinha, não sei das quantas lá. Que nem tá na sua Que nem loja. tá na loja. Então, a gente pega isso daí, taxas administrativas também. Ou simplesmente ele manda um desconto lá e não tem justificativa nenhuma. Então, isso, o que eu falo, conciliador de cartão, ele vai além. Porque se a gente for somar na ponta do lápis tudo que é descontado de pouquinho em pouquinho, dá para pagar o 13º no final do ano. Com certeza. Entendeu? Então, Com o certeza. conciliador de cartão, ele atua nisso. Eu acho que hoje ele vai além de saber se está recebendo ou não. E é nesses pouquinhos aí que o empresário do supermercado perde muito. Porque é nesses pouquinhos que foge ao olhar, né? Quando você olha de pouquinho em pouquinho, você não percebe. Ou E então- aí ou precisa então ter não uma preocupa. ferramenta que te mostre. Isso. Mas no montante, o pouquinho em pouquinho é um bolo É grande. um bolo grande. E o correção tributária? O correção tributária é engraçado, porque a gente passou por 2 RPs antes de chegar na VR Master. No VR, né, software, eu falo VR Master de tanto entrar ali na tela. Um deles prometia que ia ser uma operação simples, didática, sem muito frufru, porque, sinceramente, um RP, principalmente para supermercado familiar, ele não pode ter muito detalhezinhos, ele tem que ser simples, específico e funcional. Então, a gente passou muita dificuldade quanto a isso. Então, precisava de mão de obra qualificada, ou ele era simples demais e não tinha realmente nada. Então, esse foi o nosso caso. Na parte tributária do nosso último RP, que foi quando a gente migrou para VR, além de ele não transmitia nem as vendas corretamente. Então, a gente falava que o SAT estava trabalhando mais do que o próprio sistema de PDV. Ele não transmitia nem... Não arquivava no banco de dados do caixa. Às vezes era era triste, era um caos. Então, o caixa travava, não tinha como transmitir, o SPED dava erro, dava um valor na Cefaz e um outro de faturamento no sistema, era realmente um caos. Então, é engraçado porque a gente contratou 2 gestores fiscais antes. Um bem famoso, inclusive, e outro nem tanto.
esse último gestor fiscal que a gente contratou são de pessoas maravilhosas. É uma empresa seríssima, empresa ótima, mas não conversava com o nosso sistema na época. Ele não conversava. E aí a gente já queria mudar tudo. O Eduardo sempre viu a VR. Eduardo falou assim: nossa, meu sonho era pôr esse sistema. E foi o Eduardo que achou a VR. O meu sonho era pôr esse sistema. E a gente falava, eu e a dona Valdivina. Não, a gente falava assim, não, deve ser muito caro. É muito caro, não Fala assim, serve nem pra chama, gente. pelo amor de Deus. Vamos... Não chama, a gente não consegue pagar. A gente não consegue, vamos ver na nossa realidade, a gente é pequeno, não. E aí, onde o Eduardo, com a cara e com a coragem, naquele caos, naquele desespero, ele falou assim, eu vou ligar. E aí, ligou. E aí, ele agendou uma demonstração, aí foi o Rodrigo, que foi na Pareceu um loja. magrelinho assim, pegando. Eu falei, ué, Quem que é esse daí? que é esse Aí a rapaz? gente ficou meio assim, né? Foi assim, Rodrigo, te amo. Quando ele começou a falar do sistema, e que a gente fala assim, o Rodrigo, ele engana muito, né? Que ele é tão pequenininho, a imagem dele, mas ele é tão gigante quando ele fala do sistema. Muito. Então, assim, ele falava e a gente fala, caramba, é isso que a gente precisa. Nossa, era isso. E ele falava das dores e era tudo que a gente passava, né? Eu falo assim, o salvador da Parecia que pátria ele tava chegou. fazendo uma... Ele... Tem esse problema. Eu Legal. resolvo. Terceiro, Era resolve. exatamente isso. E a dona Valdivina falava das dores Aí ele, dele. não, Aí eu ele, tenho essa solução aqui, ó. aqui, ó, mas Esse é o ele problema aqui, ó. No sistema também tem. É. Eu falei, ó, tudo. Ele casava tudo. E aí o Eduardo, tá, então vamos pro que mais interessa, valores. Quando ele falou o valor, a gente falou assim, nossa, mas por loja? Aí ele, não, é tudo. Eu falei, tudo. Aí a gente, tudo? como Ele, assim? tudo. Mas com a implantação? Ele, sim, com a implantação tá muito caro, gente. Porque a gente pode conversar. Ai, Ai, bonitinho. Aí a gente falou, caramba. Aí a gente fechou, né? A gente chorou também, lógico. A gente lógico, aproveitou que ele deu a brecha, né? Ele falou, não, a gente pode conversar. Só que aí eu também fiz uma aposta com ele, tá? Ó, se fosse tudo certo, a Ele transição... garantiu, né, a Eu falei transição assim, não, ser eu leve. garanto, você não vai ser lesado, vai dar tudo certo, ó. Se der certo, você me paga um fardo de coca. Eu falei, pago na hora. E deu tudo certo e eu tive que pagar. Ah, É que na nossa última virada de sistema, a gente ficou a noite inteira cadastrando produto na mão, porque o sistema o banco de dados não migrou. Então, a gente teve que cadastrar 14 mil itens na mão. Sim, a gente virou à noite, a equipe, todo mundo trabalhava cadastrando produto. E aí a gente já com medo daquilo acontecer novamente, porque o outro sistema levou uma equipe de 8 pessoas e a VR chegou lá com 2. Rodrigo e mais um. Ah. Aí a gente falou, meu Deus, e a gente com a cara e com a coragem. Aí ele falou assim, eu aposto com você que você vai chegar aqui na segunda-feira e a sua loja vai estar funcionando normal. Eu falei assim, pois eu aposto. Eu falei assim, algum problema vai dar, porque Eu eu já fiz esperando. essa aposta também. E eu já esperando que ia travar tudo. Eu Porque já- a gente Já só tinha. desesperado, Só teve já. experiência assim, tá? É. Eu já fiz essa aposta antes de chegar, né, nessa posição que me encontro hoje. Eu fui implantador da VR há 14 anos atrás. E em uma implantação lá no Ceará, em Russas, no supermercado Grangeiro, beijo Valécio também, parceiraço nosso. A gente foi fazer a implantação da loja e eles tinham também esse mesmo trauma com o software anterior, né? Eles tinham tido problema na virada e parou o caixa, e teve que fechar a loja, porque não conseguiu fazer o caixa funcionar, fechou a loja, voltou. Rapaz, quantas Aí- vezes a gente não passou isso? Aí a gente foi fazer a implantação, fomos fazer a implantação, ele virou e falou assim, ó, amanhã não vem pra loja. A gente migrou de um dia pro outro, amanhã não vem pra loja. Eu falei, por que não? Porque eu não quero ver o caos que vai estar aqui. Aí eu falei, você pode vir amanhã. Não vou, não quero ver o problema. Ele traumatizado da implantação anterior. Resumindo, a gente foi, fez a migração de um dia pro outro, abriu a loja 100% VR, funcionando bonitinho. Foi umas 10 horas da manhã, chegou ele e a esposa dele. Eles chegaram e falaram, tá vendo? A esposa dele, tá vendo? Falei que não ia funcionar, ó, Até tá agora. com o sistema antigo e não sei o que. Eu falei assim, não, sistema antigo. É o VR aqui, ó. Não é possível. Tudo fluindo, os caixas funcionando, as operadoras trabalhando, não tinha fila. Ela falou, não é possível, porque não tem fila, não tá. Eu falei, porque já tá funcionando 100%. Loucura. Aí eu e falei, foi assim Foi com vocês. exatamente Foi. isso, exatamente. A gente falou assim, eu cheguei, eram umas 8 horas na loja, porque eu não quis ir na abertura da loja, porque eu fiquei com medo, Fala, meu eu não Deus, olha. quis. Eu cheguei umas 8 horas, e aí eu já falei pro Eduardo, eu falei assim, não virou. Olha, eu te falei, cara, eu Não falei devia ter de acreditado no magrelinho. Não virou, Eduardo. Aí a gente foi chegando, aí o Rodrigo todo feliz. Eu falei assim, Rodrigo, até agora? Aí ele, que isso, Mica, já virou? Aqui, ó, laranjinha.
E foi tudo em paz, cara. Eu falo, graças a Deus. E daí, né, a gente mudou o PDV e a gente voltou naquela questão tributária. Ah, vale lembrar uma coisa, tá? Geralmente, quando muda de sistema, o RP sempre pede para mudar equipamentos. Vocês não pediram para mudar nada e, cara, fluiu normalmente. Era o que a gente tinha, né? Se a gente tinha uma tecnologia boa, onde tinha uma coisinha melhorzinha, funcionou. E onde a gente estava bem decadente também de tecnologia, funcionou igual. Então, Redondo. foi redondinho, graças a Deus. E foi às 4 ao mesmo tempo, tá? Olha que Foi beleza. às 4 ao mesmo tempo. Aí foi onde a gente voltou às preocupações, porque o Rodrigo já sabia desse nosso problema. A gente já tinha a ideia do cartão de loja e na época era uma bandeira que não é a atual. Esse rapaz nos indicou uma pessoa que fazia recuperação tributária, porque assim, toda vez que a gente ia conhecer um parceiro, a gente dava uma desabafada. A gente fala assim, nossa, tô passando por isso, por isso, por isso, por isso. Aí eu falo assim, nossa, eu conheço alguém que pode te ajudar. E essa pessoa, eu lembro até dele, ele era um japonesinho. Ele nos indicou uma pessoa, que é o Francisco, um Beijo, grande Francisco, da amigo. Francisco da ST ST Tributária. Nossa, isso mesmo. honestíssimo, cara. Honestíssimo. Um grande amigo nosso fez todo aquele imposto que a gente pagou a mais. Lembra que, inclusive, até hoje a gente recupera, porque foi muito dinheiro. Mas vai lembrar só 5 anos atrás, tá, gente? 5 anos atrás. Então, assim, naquela época a gente começou 5 anos atrás e hoje a gente tá 5 anos atrás e assim. Ele ajudou a gente a recuperar esses valores pagos a mais, pelo menos de um período, né? Que mesmo assim fez grande diferença no nosso caixa. E aí ele foi indicando outra pessoa. E ele indicou uma contabilidade. Essa contabilidade é a SLT. A SLT Cera Consult. nossa também. E aí foi Beijo, através do Eu tô Reinaldo. cumprimentando todo mundo. Calma aí, esqueci. Alberto, beijo. O Alberto e o Reinaldo são grandes parceiros nossos. Nossa, nos ajudaram muito, muito. A gente tem muito a agradecer Excelente mesmo empresa. a eles. Uma excelente empresa, ajuda a gente em todos os departamentos. Sério. E foi onde a gente chegou, onde a gente viu que eram todos parceiros, todo mundo comunicava. Então, aí a gente começou, olha, a gente tem um problema tributário e a gente não tem mão de obra qualificada para isso. Aí foi onde o Rodrigo falou, você não precisa sofrer com isso. Aí ele falou, eu lembro exatamente o que ele falou, você me desculpa a palavra, mas é burrice. Aí eu falei, sério, Rodrigo? Ele falou assim, sério, eu tenho um gestor? Eu, não, pelo amor de Deus, não me vem com gestor fiscal, não. Eu falei assim, esse trem não funciona, esse trem já tentou resolver de todo jeito, esse trem não conversa com o sistema, quando você vê que você está pagando um trem que não vai, olha, eu conheço a empresa maravilhosa, o dono da empresa é o nosso amigo, uma pessoa excelentíssima, mas não dá. Aí ele falou assim, confia, eu tô te falando, você já trabalha com o PDV, deu problema para você? Eu falei, não, mas não confia. Vamos lá e compramos o módulo. Aí acertamos. Rapaz, a própria SLT agradeceu. Era na planilha que arrumava. Esse módulo que a Mica tá falando é o Master Fisco, que é um sistema de correção tributária nativo da VR e que salva vidas. Salva. Porque é igual aquilo que eu te falei. Depois da reforma tributária agora, que já anunciou, né, o início, o ponto de partida da reforma, muitos empresários, eu falo isso de amigos que eu conheço, da área também, tá sofrendo com isso, como que vai implementar esse imposto, como que vai pegar esses impostos dentro do cadastro, que vai gerir isso. E a parte boa do Master Fisco foi isso, igual aos produtos de ST. Basta você fazer uma contagem, você vai importar ela dentro do sistema e o sistema vai fazer toda vai pegar os créditos e aderir para sua contabilidade e fazer a transmissão ali. Então, assim, é bem automático, bem fácil. A parte chata é fazer a contagem, né? Aí eu não consigo te ajudar com o coletor, com toda essa mas a mão de obra Aí também já é pegar e trabalhar. exatamente. Mas pode falar. Você acha que... Como seria a sua vida sem... Nesse cenário atual de reforma tributária e tudo mais, como seria a sua vida sem o Master Fisco? 2 opções. Eu acho que nem tem 2 opções, parando para pensar melhor. Porque hoje eu acho que não existe um supermercado que não trabalhe com uma ferramenta do tipo. Eu acho que nenhuma contabilidade precisa perder esse tempo para ficar olhando o cadastro de venda do cliente, para ver se ele vendeu com o imposto correto, para ver se ele tomou crédito daquilo ou deixou de tomar daquilo. Acho que nenhuma contabilidade vai querer perder esse tempo hoje. Inclusive, acho que a contabilidade que é inteligente indica o cliente a comprar um módulo desse.
Não é caro, é o que eu falo, não é uma ferramenta cara, de forma alguma visando o que ela proporciona, tanto a comodidade para o cliente pagar e declarar corretamente, quanto para a contabilidade que está fazendo ali toda a apuração, né? Então, hoje eu acho que não daria para viver sem... Não dá. Eu acho que é irreal, fora da casinha. E quando a gente fala de investimento, né, a primeira coisa que o dono do supermercado fala quando a gente fala do módulo Master Fisco é: não, mas eu vou ter que pagar por mês, eu vou ter que pagar isso todos os meses. Coloca na ponta do lápis se você tiver que ter um colaborador para fazer essa correção tributária todos os dias, porque nós temos, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Nós temos hoje, eu tenho esse número, acho um pouco de cabeça, mas se eu não me engano, são mais de 150 atualizações tributárias por semana. Por semana. Muita coisa. E eu não tô falando de produto que você não vende, só curva E. Eu tô falando de produtos que você vende Sai na toda curva hora. A, na curva B. Produtos que você tem alto giro. Muda o ingrediente que coloca num produto, já muda a tributação daquele produto. Muda a embalar, já muda a tributação. Então, assim, é uma quantidade grande. Uma pessoa fazer isso manualmente, além de você ter que pagar muito para uma pessoa que tem esse conhecimento, você ainda corre o risco humano, porque é difícil, não é fácil. Então, hoje, não é um luxo você ter uma empresa de correção tributária, é uma necessidade. Se colocar na ponta do lápis o que você recupera, a mesma coisa do cartão. Coloca na ponta do lápis o que você perde com taxa. Coloca na ponta do lápis o que você está vendendo, que é tributado a 7, na verdade deveria estar substituição. Está tributando a 12, na verdade era 7. Coloca na ponta do lápis essas divergências no montante de venda que você tem no mês vai te trazer. Então, no final das contas, eu falo que o Master Fisco, ele se paga 10 vezes tranquilamente. Paga. Tranquilamente. Assim, tranquilamente. Confia, supermercadista? E não só isso. Agora, com a reforma tributária, a gente viu no final do ano, né, na parte comercial ali, a gente viu o boom que deu. Porque a reforma tributária ia entrar no dia 6 de janeiro. Né? Ia ter a mudança no caixa, no PDV. Não ia travar o PDV. Né, não ia travar, porém, se até o final de janeiro o supermercadista não tivesse adequado já com as novas tributações, ia ter que ser pago uma taxa, uma diferença. Uhum. Resumindo, virou um caos. Final do ano virou um caos, porque todo mundo deixou para a última hora. Ainda tá. Então, exato. Só que aí o governo falou, pera, não vai dar certo fazer agora, vamos prorrogar. Acho que foi para abril agora. Abril, né? Gente... tem até abril. Tem que correr, porque não adianta. Não dá para fazer isso manualmente. E não deixe para a última hora. Mas vão deixar. Vão deixar, mas a gente tá indicando, a gente tá avisando. A gente já tá não falando. deixa para a última hora. Aproveita agora, que dá tempo de Quais são as adquirir. consequências, você consegue falar? As consequências? Você vai pagar multa. Você vai pagar multa se você não tiver com as informações adequadas. Então, todo mês que você gerar a informação de forma errada, você vai ser multado. Ou seja, vai doer no bolso. Vai doer. É que antigamente você, né, eu ia dizer até fraudar, mas não é o termo correto. Você sonegar, mesmo que sem querer, você poderia até ser preso, né? Eu tava brincando. A reforma tributária, ela veio assim, olha, você quer trabalhar errado? Você não quer se atualizar? Pode trabalhar, eu deixo, mas você vai pagar por isso. Vai pagar por isso, exatamente. E vai pagar bem caro. Então, assim, eu acho que a gente já trabalha com uma margem tão mínima de lucro, tão mínima, que o supermercado ganha quase nada. Centavos. Você ainda vai perder pro governo? Exato. E além de. Mais. E eu falo do tempo também, gente, porque tem o tempo de vocês se adequarem, de vocês implantarem, treinarem e colocar a ferramenta para funcionar. Então, deixar para a última hora é arriscado. Sim, minha preocupação muito não é nem arriscado. com um grande supermercadista, mas sim com um pequeno. Com o pequeno. Para mim, o que mais vai sofrer nessa reforma tributária é o pequeno. É o pequeno supermercado. Porque o grande tem equipe, ele consegue, né, se antecipar, a contabilidade faz. Agora, o pequeno e médio, que faz por conta, né, que tem ali um cenário de ter a mão na massa mesmo, precisa ele correr atrás. Sim. E ele correr atrás. Então, não deixe para a última hora. Eu sei que nós somos brasileiros e brasileiros sempre deixam para a última hora, Sim. mas não sejamos E não tem essa jeitinho pessoa. pra Não isso. tem jeitinho Não para tem isso. jeitinho. Vai acontecer, a reforma tributária já é realidade. Prorrogou uma vez, provavelmente não vai prorrogar de novo, tá, pessoal? Então,
tem que se adequar para não ser prejudicado. Exatamente. Hoje vocês veem alguma dificuldade, algum medo em relação à reforma e como vocês acham que tem que lidar com ela no sentido de organização? Eu Que não, dica vocês dariam, assim? eu não vi a reforma. No começo parecia um bicho de 7 cabeças. né? Parecia. TikTok é complicado. Tem muito contador de TikTok, muito advogado de TikTok falando um monte de coisas aí, né? No começo a gente via também, ficava com muito medo. Mas é igual eu falei, quando você entende um pouquinho, a gente vê que a reforma tributária, ela veio com muitos detalhes mesmo, mas ela não é tão ruim quanto parece, né? Aquele empresário que ele já é acostumado a trabalhar corretamente, né? Então ele vai ter aí crédito sobre serviços, então assim, vai ter muitas coisas também que vai equilibrar a equação. Claro, algumas operações vão ficar mais caras, algumas operações vão sim ficar mais caras, mas no contexto geral, se você trabalhar correto das duas pontas, dá para você equilibrar essa equação de forma positiva, né? É aquilo que o governo colocou na mesa. Se você fizer certo, você leva crédito. E o crédito é tudo que o empresário hoje fiscalmente está precisando mesmo. Exato. Então, se você compra lá sem nota, se você não tira dinheiro a rodo ali, não declara para que é, lógico que você vai ter uma operação cara. Deixa eu só dar uma explicada aqui, bem grosseiramente. Você já imaginou, supermercadista? Você investir na sua loja e poder pegar esse dinheiro de volta? É isso que vai acontecer. Só que você precisa trabalhar certo. Se não trabalhar certo... Então, se não é... A gente tenta... É isso que o Master Fisco também traz em questão de cadastro de venda, né? Porque o maior volume de dinheiro que passa dentro do supermercado é venda, é compra e venda. 80% do dinheiro que roda de faturamento é em cima dessa operação. Então, ele precisa estar atualizado, estar correto, para tudo que for vendido for pago devidamente e tudo aquilo que for creditado ser creditado de forma correta. Perfeito. Assim, a gente consegue equilibrar a operação. Então, hoje, a reforma tributária, ela impactou mesmo no começo, na hora que divulgou, né? Ela deu aquele medo. Mas hoje a gente entende que não tem muita opção, a gente tem que aprender a lidar com isso. E como lidar com isso, que eu acho que é o diferencial. Sim, o segredo do trabalho é trabalho. Não vai achar que vai ser fácil, que não vai ser, não. E o conhecimento, né? Eu acho que tem que ter um mínimo conhecimento, tem que buscar. Eu sei que é difícil, porque a gente já vive sobre uma carga de responsabilidade tão grande, né? O dono do mercado, que vocês comentaram, né? Trabalha 7 dias por semana, né? 14, 16 horas por dia, e ainda tem que se preocupar com mais isso. Então, por isso que toda essa gama de ferramentas, né, que a VR oferece, que o software tem que oferecer para o supermercado, é justamente para aliviar o dono do supermercado, aliviar o supermercadista de não precisar se preocupar em ter esse conhecimento, de buscar essa informação, porque a gente tem que prover isso para vocês, né? A gente tem que tentar e fazer com que isso seja simples para vocês. Então, esse é um principal ponto. É que nem eu costumo falar, mercado, galera, não é só vender, existem muitas outras coisas por trás. Tomem cuidado, tomem cuidado. É claro, o principal é a venda, tá? Mas tem muita coisa por trás. Não adianta vender sem qualidade, né? Exatamente. Esse é o ponto. A gente fala hoje, dentro do escritório, a gente comenta muito, porque assim, o VR, a ferramenta da VR, ela proporciona muito conhecimento, além dos módulos que a gente tem, igual o VR Master, que proporciona toda essa comodidade. A gente estava comentando dentro do financeiro esses dias. Tem uma colaboradora nossa, Larissa, minha grande parceira, meu braço direito hoje no Beijo, financeiro. Larissa. Ela se inscreveu, né, no Universidade VR, né? VR Legal. Universidade. Aí eu tava dando uma olhadinha assim por cima e a quantidade de conteúdo que tem ali pro próprio dono de supermercado, explicando o que foi a reforma tributária, explicando o impacto sobre o seu supermercado, os papos com especialista, eu acho que só ali já tem tanto conteúdo Muito. bacana que dá pra... Vamos dizer, é um grande parceiro também ali na parte do braço da gestão também. Muito. Sim. E falando um pouco sobre o futuro do Super Fantástico. O que vocês imaginam? Eu acho que a gente imagina coisas diferentes, sabia? Não acredito. Eu acho que sim. Porque eu vejo da seguinte forma: ao longo desses anos, teve muita resiliência ao longo desses anos e muita luta. Só que a marca Super Fantástico, ali na nossa região de Parelheiros, em São Paulo, eu vejo ela como uma potência. E ela é uma potência desenfreada. Assim, eu acredito
tanto na marca, eu sou tão apaixonada na marca, que eu acho que se alguém acreditar mais que eu desafio. Porque ela passou por tanta coisa, tantos concorrentes, tantas pessoas duvidaram, e ela se mantém firme. A marca é firme. Então, assim, já levantou muitas pessoas, assim, para tentar apagar o nome, e ela tá ali resiliente, né? Então, assim, além de todo o trabalho do seu Agilson, da dona Valdivina, para manter de pé, hoje eu acredito que a própria marca tem muita força. Sozinha ela já é uma potência. Sim. Então, hoje o que eu vejo para o futuro Super Fantástico é o trabalho que já veio sendo feito ao longo desses anos, melhorado, né? A gente trazer essa inovação para tudo aquilo que o seu Agilson ensinou a gente, a dona Valdivina ensina a cada dia. E o nosso objetivo é crescer. A gente só ainda não tem as métricas perfeitas igual vocês. Mas o nosso objetivo é crescer. A gente sabe muito bem aonde a marca pode chegar. Mas é aquilo que eu sempre falo. Não existe sonhar sem grande trabalho, né? O sonho, ele requer muita dedicação. Então, eu acho que é onde eu falo que eu e ele, a gente tem talvez visões diferentes, porque eu sonho muito em onde um fantástico um dia vai chegar. Porque ele é fantástico, ele é super fantástico, né? A gente brincando, ele não basta ser fantástico, ele é super fantástico. Então, eu acredito que ele vai chegar muito longe. E quando a gente chegar no boom, no primeiro boom de crescimento, a gente vai ser imparável. Pode gravar isso. A gente vai ser imparável. Profetizando, né? E é muito legal ver, porque começou de uma mulher com a mesma fé e visão que você. E outra mulher, você falou assim, pode ser a visão diferente. Mas se você tá acreditando, daqui a pouco vai acontecer. Vai mesmo. acontecer. Porque são duas mulheres muito fortes tendo essa visão do Super Fantástico. Eu brinco com eles exatamente sobre isso. O Super Fantástico é feito de grandes mulheres. Eu cito a dona Valdivina, a Raquel, a Luísa. Me colocam junto também no papel. Sim, o Super Fantástico hoje é feito de grandes mulheres. Tanto que os maiores cargos hoje nas nossas unidades são regidos por mulheres. Empoderadas. Então, hoje a gente tem mulheres que são compradoras, que são supervisoras, que são gerente. Então, mulher, assim, que já teve na frente de um assalto e agiu melhor que muito homem. Rapaz, É uma empresa uma delas estava sendo assaltada e conseguiu me ligar, cara. No meio do assalto. Você acredita? Meu Deus. Você acredita? Loucura, né? Loucura. Mas assim, o futuro é... Assim, eu também imagino tudo isso que a Micaela falou, só que uma coisa me preocupa muito. Mão de obra. Mão de obra tá muito complicado. Quem vive no supermercado sabe. Não sabe se vai abrir amanhã. Entendeu? Não sabe porque... Nossa senhora, é até difícil de falar, cara. Até difícil. É muito complicado. Cara, eu não sei nem o que fazer. De verdade. De verdade. Aí, VR, fica a dica. Fica a dica. Não, a gente tava conversando, vindo pra cá, né? No almoço a gente tava conversando sobre self-checkout, né? Que você tava perguntando sobre caixa de autoatendimento, se funciona, se não funciona. Acho que tem uma certa resistência ainda por parte do seu pai, né? Porque tem uma mística existe do um caixa do preconceito, porque a self-checkout. pessoa acha que não vai passar e vai sair correndo. Existe, faz parte. Acho que tem que ter, sim, um receio, mas eu tava falando pro Eduardo, acho que é o famoso ver pra crer. Né? Vai no supermercado que tem, principalmente no supermercado que a VR tem, o self-checkout da VR, veja como que funciona, a redução da mão de obra. Hoje os supermercados estão colocando meio, né? Supermercados de 8 checkouts, colocando 4 self-checkout, 4 PDVs. E para cada 4 self-checkouts, de 4 até 6, se eu não estou enganado, você precisa de uma fiscal. Uma fiscal. Enquanto você tem... exatamente. Então, o quanto você não economiza de mão de obra em relação a isso, e não é economizar com a mão de obra, é a dificuldade que o empreendedor tem, o empresário tem hoje de ter mão de obra. Como você soluciona esse problema, Como que você soluciona esse problema? Então, Então, está sendo o maior problema de todos, na verdade. Eu acho que o caixa de autoatendimento, o self-checkout, ele veio para suprir um pouco dessas necessidades. Além de outras questões.
por exemplo, tudo isso aqui que a gente falou, eu tenho certeza que reduziu também a necessidade de mão de obra, né? O Master Fisco, o conciliador, Sim. tudo isso acaba... A ferramenta, ela pode te ajudar e ela deve te ajudar a reduzir essa carga, essa necessidade de mão de obra, porque tem que ser simples. Sim. Quanto mais simples for, mais ajudar, menos necessidade de pessoas trabalhando, mexendo ali na ferramenta você precisa. É. E eu sei que é duro dizer isso num país que a gente tem um índice de desemprego tão alto, mas o problema é que as pessoas não querem trabalhar. Não quero. Né? não então, quero. assim, a gente tem que lutar Tem com as trabalho armas pra todo que mundo. tem. A gente tem que lutar com as armas que tem. E qual que são as armas que a gente tem? É fazer com que o sistema trabalhe o máximo possível sem a necessidade de pessoas manuseando. O Porque problema do Brasil é cultural. Então, Mas não pensando nesse cenário. Não pensando nesse cenário da mão de obra. Pensando no sonho, de repente, utópico. O que você imagina do Super Fantástico daqui a uns 5 anos? Cara, se resume a crescimento. Sempre a crescer. É claro, a gente não é o mercado perfeito, mas a gente sempre está em busca de inovação, sempre melhorar, sempre crescer. Cara, é complicado. É multiplicar, né? complicar. Mas pensando, por exemplo, 3 tópicos, 3 pilares que fariam vocês chegar nesse ponto. Qual seria? Decisões estratégicas, Primeiro- pessoas, o que vocês... Alinhamento e processos. Processualizar tudo, entendeu? Deixar tudo bem alinhado para quando entrar alguma pessoa ruim, essa pessoa ruim conseguir tocar. Uhum. Entendeu? O que mais, Micaela? Me ajuda aí. É porque hoje, para a gente chegar onde a gente quer, com a métrica de crescimento que a gente almeja, não é que é simples, mas são poucas coisas que precisam, poucas coisas que envolvem muitas coisas, se é que você me entende. Por exemplo, o Eduardo falou de processos. Os processos fazem parte, eles são a base de qualquer crescimento, e a parte dos módulos mesmo que a gente vai incluindo, igual a parte do self-checkout, é uma coisa que a gente já quer ver, a gente gosta de ver na APA, sabe? Entendi. Spoiler da Apos aí, então, hein, gente? Então, essas coisas que vão auxiliando para a gente poder... então, que você perguntou, estratégias, decisões estratégicas, eu vejo isso como uma decisão estratégica, implantação de processos culturais dentro da empresa que fidelizam que aquilo é aquilo, os processos de produção, processo de entrada, saída e resoluções de crises dentro da própria empresa ser processualizado, e da mesma forma, essa parte da tecnologia, que poder substituir o máximo possível da mão de obra mecanizada, manual para mecanizado. Então, acho que isso tem otimização de tempo, otimização de dinheiro, otimização de vários fatores do processo que faz a gente acabar tendo algum tipo de prejuízo. Então, isso tudo otimiza e faz crescer mais rápido. Então, para onde a gente quer chegar, eu acho que processos, tecnologia, e o principal que a gente não pode esquecer, que é atender o nosso público de forma igual e diferente ao mesmo tempo. A gente tem 4 unidades hoje, né, em expansão, 4 públicos diferentes. E a forma em que a gente gere cada uma das unidades é de forma diferenciada. O nosso grande legado hoje é adaptar e entregar o melhor para o nosso cliente. Que legal, que legal. E assim, só pra gente finalizar, que dica que vocês dariam para os supermercadistas, principalmente nessa parte de decisão estratégica e de organização fiscal, assim? Organização fiscal, estratégia. Eu acho que o ponto principal hoje, então, vai ter que ser tributário. Acho que a primeira decisão que um empresário tem que ter. Eu tenho uma boa contabilidade, eu indico uma também. Eu tenho uma boa contabilidade, eu tenho um bom gestor, um bom sistema RP, um bom gestor fiscal. Eu não indicaria hoje nenhum outro além da VR. É o que me atende todas as minhas necessidades, indico para os meus colegas. Muitos dos nossos colegas também já aderiram à VR por ver mesmo a nossa operação, ver o que a gente passou e ver hoje quem a gente dorme em paz quanto a isso, né? Então, eles vendo os resultados, eles viram e aderiram, né? Uhum. Então, hoje, principalmente, um bom módulo fiscal, um bom RP, uma boa contabilidade, com certeza. E um bom advogado. Um bom Com advogado. certeza. Entendi. Que legal, gente. Dar 2 dicas aqui para vocês, então, de evoluções que a gente já veio conversando, mas deixar registrado aqui. Self-checkout e CRM. Você falou de gestão de clientes, né? Entender o seu cliente, personalizar o atendimento de cada cliente, CRM. Gerar experiência. Gerar experiência. Experiência de cliente, acho que é uma das chaves do futuro. Então, self-checkout e CRM, acho que são 2 produtos aí que vocês
podem com certeza adquirir, que vai... No próximo podcast eles vão estar falando dos Diz- dois. Dos dois? Dos dois, eles vão estar Perfeito. falando Já assim, tô olha dando que spoiler, perfeito que vai próximo ser. podcast. Alô, Laurente! Olha lá, já vão estar falando sobre isso. Self-checkout, CRM também. Pessoal, estamos chegando ao fim dessa live. Poxa, que bate-papo sensacional. Adorei. Já tinha conversado um pouco com vocês antes, mas estar aqui nesse momento, poder bater esse papo, entender, conhecer um pouco da história e que história de superação de vocês. É uma honra, é um aprendizado para nós. Então, estou muito feliz, muito honrado mais uma vez de tê-los aqui. Agradeço a todos vocês também que nos assistiram, que estiveram aí prestigiando essa história fantástica do Super Fantástico. Agradeço muito a todos vocês. Eduardo, Micaela, muito obrigado. Fique à vontade de fazer as considerações finais. É um prazer, igual eu falei, é um prazer imenso estar aqui. Eu acho que hoje eu represento muitos supermercadistas pequeno, médio porte, que talvez não tenha a atenção de alguém, né? Alguém enxergando o trabalho dele ali. Hoje o que a VR representa para a gente, além de tecnologia, essa importância que vocês dão para o supermercadista. Vocês não estão ali trabalhando só para os grandes, né? O que eu vejo os RPs grandes hoje no Brasil é trabalhar só para os grandes e esquecem que a maioria do Brasil é pequeno, médio porte. E a VR, ela tem esse cuidado, é um cuidado individual, a gente se sente mesmo acolhido dentro da empresa, é um parceiro de trabalho. Então, eu tenho um orgulho imenso em dizer que eu sou VR, que a empresa a qual pertenço é VR, é um orgulho mesmo. Laranja, a gente é azul e laranja. Azul e laranja, é. E é igual o Rai falou, a gente acaba se apaixonando, né? Com Eu me certeza. apaixonei pelo Super Fantástico um dia e eu sou apaixonada pela VR, eu não tenho... A gente tem uma coisinha outra ali que a gente conversa no off, Nem tudo é perfeito. tudo é Como perfeito. todo exato. relacionamento. mas o suporte é impecável. É um suporte impecável. Então, eu falo que hoje eu Isso tenho é muito a diferenciado. agradecer. Que legal, gente. Muito agradecer é mesmo. muito legal pra gente ouvir isso. É até emocionante, né? Demais, Porque demais. a Saber gente... que tem outras pessoas além de nós apaixonados pela Exato. VR e são clientes nossos. Exato, e que a gente realmente consegue viver supermercado junto com vocês. Com certeza. Então, muito obrigada de novo por participarem, Sim. por toparem, por serem nossos clientes. É um privilégio pra gente. Sim, a gente que agradece, foi um prazer estar aqui, tá? E eu queria deixar um agradecimento para os nossos colaboradores, tá? Para os nossos clientes. E muito obrigado. É que todo mundo quer assistir, né? Ah, Mas show. acho Eu que sei faltou que alguém aí, está ó, assistindo, hein? Faltou aí o agradecimento pro pai e pra mãe. Pai, mãe, muito obrigado por me fazer quem eu sou hoje, tá bom? Amo vocês. De coração. Que legal. Gente, muito obrigada mesmo. E assim, pra vocês que estão nos acompanhando, e a gente falando sobre reforma tributária e tudo mais, acabamos de lançar, esse mês agora de fevereiro, a gente lançou o nosso novo quadro mensal, que é o Fisco News. A gente vai todo mês, uma aula basicamente para ajudar vocês, supermercadistas, a passarem por esse período que às vezes é assustador, mas não precisa ser. Então acompanhem, se inscrevam aqui no nosso canal para acompanhar todos os conteúdos. Como a Mica falou, a gente tem conteúdo na Universidade VR, então se você ainda não se inscreveu, já se inscreve. Se é nosso cliente, se inscreve na universidade. Tem o Papo com Especialista, tem o VR na Prática, o VR Ensina, são todos conteúdos aí gratuitos para vocês, para ajudar vocês nas dificuldades do dia a dia e também nesse setor que é tão louco, né? Que muda constantemente, que é o setor varejista. Então, já se inscreve se você não se inscreveu no nosso canal. E, infelizmente, chegamos ao fim, né, Rai? Sim, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos vocês também que estão aqui participando da nossa live. E chegamos ao fim. Somos todos VR. Esqueci de um detalhe, gente. Temos o nosso e-book também sobre a reforma tributária, Rai. Então, mais um conteúdo aí, ó, 100% gratuito para ajudar você nesse processo. Se você ainda não teve acesso, é só acessar o QR Code ou o link que vai aparecer aqui nos comentários. E já garante o seu e-book, depois conta pra gente o que vocês acharam. E quais outros temas vocês também querem aí que a gente traga para vocês. Obrigada por acompanharem, gente, mais um episódio do VR Live. Pessoal, até a próxima. Nós vivemos supermercado, VR Software. Simplifique. Simplifique.